Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 25. Assim diz a palavra de Deus: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito esteja agora nos iluminando para compreendermos o significado deste texto. Te pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você já ouviu falar no termo Ikigai? Trata-se de uma filosofia japonesa originária da ilha de Okinawa, no sul do Japão, local em que a população vive, em média, mais de 100 anos. Acredita-se que, em parte, o motivo de essa população ter uma longevidade significativa se deva ao fato de as pessoas deste local praticarem uma filosofia chamada Ikigai. O que significa Ikigai? Ikigai significa razão para viver. É uma filosofia segundo a qual as pessoas, para se sentirem satisfeitas, realizadas, felizes, precisam encontrar uma razão para viver, um propósito para a sua existência. Pessoas que têm um sentido para as suas vidas, pessoas que encontraram uma razão para a sua existência, têm mais forças para acordar, para trabalhar, para realizar as tarefas do dia a dia e seguir adiante, mesmo quando estão enfrentando circunstâncias negativas na vida. Muitos sofrem crises psicológicas e espirituais
porque se sentem perdidas, se sentem perdidos. Muitos se sentem perdidos porque não encontraram um significado para a sua vida. Não encontraram uma razão que para eles valha a pena viver. Então a pergunta que eu faço hoje para você é: você encontrou uma razão para viver, algo que te dê forças para acordar no dia seguinte e enfrentar todos os desafios que a vida coloca na sua frente? Quem não se sente útil, quem não se sente valorizado, quem não se sente reconhecido pelo que faz, dificilmente será uma pessoa feliz, dificilmente terá forças para tocar a vida. A filosofia Ikigai, entre outras, ajuda as pessoas a encontrar uma razão para viver, e ela se compõe de 4 itens. Em primeiro lugar, o que você ama? O que te dá prazer? Segundo, do que o mundo precisa? Terceiro, pelo que você pode ser pago, remunerado? E quarto, no que você é bom, no que você é hábil, no que você é competente. Se você encontrar uma tarefa, atividade ou trabalho que una esses 4 componentes, você encontrou o seu Ikigai. E esse tema é abordado de uma maneira muito prática e objetiva pela doutora Alana Anijar em seu livro Psicologia na Prática, um guia interativo para uma vida mais leve. Se você encontrar algo que você ama fazer e você faz bem feito, você tem um hobby, você tem uma paixão. Se você ama fazer algo de que o mundo precisa, você encontrou uma missão. Se você faz algo de que o mundo precisa e ainda você é remunerado para fazer isso, você encontrou uma vocação. Se você faz algo bem feito e você ganha por isso, você tem uma profissão. Agora, se você faz algo de que você ama, de que o mundo precisa, você faz isso bem feito, e você ainda recebe para fazer isso, você encontrou o seu Ikigai. Sejamos realistas, muitas pessoas têm trabalhos cansativos, trabalhos mecânicos, repetitivos, que não lhes dá prazer. Porém, as pessoas recebem o seu salário e conseguem sustentar as suas famílias com esse trabalho cansativo, mecânico, monótono. Não tem problema, desde que essas pessoas consigam encontrar uma outra atividade, trabalho, enfim, que lhes dê prazer e que lhes dê reconhecimento. O importante é que elas se sintam úteis para a sociedade e valorizadas por isso. Então, a filosofia Ikigai tem na sua raiz a ideia de que o ser humano precisa naturalmente ser remunerado pelo seu trabalho, mas mais do que isso, ele precisa fazer algo pelo qual se sinta útil, valorizado
e que lhe preencha, lhe dê satisfação. Ele precisa amar o que faz. Ele precisa ser reconhecido pelo que faz. E isso que ele faz, de alguma maneira, precisa ser útil para a sociedade. Não precisam ser grandes questões. Eu vou fazer algo que melhore a saúde mental da humanidade, ou melhore o saneamento básico das pessoas. Não, às vezes só de fazer algo para a sua família, só de você lavar a louça que está na pia, já é um grande serviço para a sua família. Mas você pode fazer isso com amor. Você pode fazer isso valorizando aquela atividade. Isso é a filosofia do Ikigai. E nós podemos construir uma ponte entre esta filosofia e o que a palavra de Deus nos ensina. Na carta de Paulo aos Colossenses, o apóstolo enumera algumas estratégias para nós encontrarmos um propósito para a nossa existência, uma razão para viver o nosso Ikigai. Como nós podemos encontrar sentido para as nossas vidas? Nesse texto de Colossenses, Paulo fala de alguns passos para nós desfrutarmos de uma vida mais plena e dotada de significado. E a primeira estratégia é adotar um estilo de vida baseado no amor. O apóstolo, quando escreve esta carta, fala sobre a nossa vivência. E ele compara a nossa existência antes da conversão a Cristo com a existência, com a vida após a conversão. E ele faz uma analogia com o nosso comportamento. Ele diz que o nosso comportamento antes de nós conhecermos Jesus, antes de nós entregarmos as nossas vidas a Jesus, é como uma roupa velha. Ninguém gosta de andar com roupa velha, com roupa rasgada, com roupa suja, com roupa cheirando mal. E o apóstolo Paulo diz que os nossos hábitos de vida, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida antes de nós entregarmos as nossas vidas a Jesus, é como uma roupa que cheira mal, uma roupa velha, surrada. E Paulo diz para nós nos despojarmos dessa roupa suja e vestirmos uma roupa adequada, uma roupa limpa, uma roupa que cheira bem. E essa roupa é a vida de uma pessoa santificada a Cristo. É uma vida cuja raiz é o amor. E se nós não vivermos um estilo de vida baseado no amor, a nossa vida cristã está simplesmente sendo apagada em nós. O comportamento do cristão para Deus é um comportamento enraizado no amor. Por isso que Paulo, aqui no versículo 12, diz que nós somos um povo amado por Deus, separado por Deus, e por isso o nosso comportamento deve ser caracterizado pela misericórdia, afetos de misericórdia. Misericórdia significa o quê? Compaixão. Compaixão implica eu conseguir me colocar no lugar do outro, entender a realidade do outro, mesmo que eu não concorde com essa realidade, e me identificar com o sofrimento da outra pessoa. E assim, eu, dentro das minhas limitações, procuro fazer o possível para ajudar o meu semelhante nas suas dificuldades. Compaixão significa você estender a mão
ao seu irmão, à sua irmã, ao seu filho, ao seu pai, à sua mãe, ao seu vizinho, a quem quer que seja, seu colega de trabalho, e ajudá-lo a atravessar um momento difícil. Como você vai fazer isso? Deus vai te dar sabedoria. Pode ser que um simples telefonema, uma mensagem de apoio no WhatsApp, um e-mail. Olha, como é que você está? Eu soube que você está passando por uma dificuldade. Eu estou orando por você. Há algo que eu possa fazer? Talvez a pessoa peça algo que você não tenha condições de fazer. Aí a resposta é, olha, isso eu não consigo fazer, mas talvez eu possa te ajudar nisso, nisso e nisso. Isso é misericórdia, isso é compaixão. E é esse o tipo de vida que Deus quer que os seus filhos adotem. Isso é uma vida baseada na empatia, na compaixão, na solidariedade, na fraternidade. Uma vez Deus enviou uma mensagem ao povo de Israel que estava muito preocupado com os rituais do culto a Deus. Os judeus chegaram no momento da sua história, lá no Antigo Testamento, em que os cultos litúrgicos eram extremamente luxuosos, complexos, cheios de riqueza. E Deus enviou um profeta chamado Oséias para dar uma mensagem muito singela. Oséias disse para o povo de Israel, olha, Deus está me mandando dar um recado para vocês. Eu não estou interessado em nada disso que vocês estão me oferecendo no culto. Pois misericórdia quero, e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Não que Deus não estivesse preocupado com um culto adequado, mas é que um culto sem um comportamento adequado por parte das pessoas simplesmente não faz sentido. A mensagem do profeta Oséias, que é válida para os nossos dias de hoje, é: tudo bem querer oferecer um culto bacana, um culto bonito, um culto com louvores agradáveis, mas isso não tem nenhum valor se vocês não praticarem nas suas vidas a compaixão, se vocês não viverem a empatia, se vocês não praticarem o amor de Deus em todas as dimensões da vida. Só o culto não adianta. E o profeta Miqueias dá uma mensagem semelhante ao povo de Judá, dizendo que o que Deus requer de nós é que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente perante o nosso Deus. Então, se existe algo que deve ocupar o foco da nossa atenção, é que tipo de vida eu estou levando? Qual é o meu estilo de vida? Eu estou praticando a caridade? Eu estou sendo humilde? Como é que eu trato as pessoas? Como é que se eu sou um empresário, um patrão, como é que eu trato os meus empregados, os meus funcionários? Se eu sou empregado e funcionário, como é que realmente eu estou trabalhando? Será que eu estou produzindo o meu melhor? Será que eu estou trabalhando com dedicação, com amor? Como eu trato os meus filhos em casa? Como eu trato a minha esposa? Como eu trato o meu marido? Será que eu estou tratando as pessoas com o devido respeito, com gentileza, com amor? Porque esse é o foco do cristão. Esse é o ingrediente que deve caracterizar o nosso novo vestuário como crentes, como filhos de Deus.
Então o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver uma vida de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Longanimidade significa o quê? Paciência, tolerância. Hoje as pessoas vivem com tolerância zero. Ninguém tem paciência para nada. As pessoas vivem irritadas, com os nervos à flor da pele. Qualquer estímulo, já gritam, já ficam iradas, já xingam. Longanimidade significa aprender a ser tolerante com as pessoas. Um filósofo disse que o inferno são os outros. E, de fato, se nós estivermos sempre querendo criticar os outros, achar defeitos nos outros, focar no aspecto negativo do nosso parceiro, da nossa companheira, dos nossos filhos, nós vamos sempre ficar irritados e explodir por nada. Nós seremos sempre um pavio curto. É importante você e eu sabermos cultivar a paciência, a tolerância, porque ponha uma coisa na sua cabeça: as pessoas sempre vão fazer coisas que te irritam. É bom a gente já ter isso em mente, para não criar a ilusão de que a gente vai viver num mundo paradisíaco. Enquanto você conviver com outras pessoas, as outras pessoas vão fazer coisas que te tiram do sério, te irritam de alguma maneira, por várias razões. Então nós, como cristãos, precisamos aprender a agir como Jesus. Ter paciência, porque as pessoas têm as suas falhas, os seus defeitos, assim como as pessoas também têm o seu lado positivo. Nós somos como uma bateria de carro, nós temos o nosso lado negativo e nós também temos o nosso lado positivo. Então, como cristãos, nós vamos valorizar o que o outro tem de positivo. E Paulo aqui continua dizendo que uma coisa importantíssima que é vinculada ao amor é o perdão. Não existe cura emocional sem perdão. Se você tem na sua mente uma raiz de rancor, uma mágoa, um ressentimento, algo que lhe cause amargura em relação a uma outra pessoa, está mais do que na hora de você perdoar. Se você não perdoar, você vai ficar doente, você vai ter problemas no seu corpo, você vai ter problemas na sua vida emocional. Somente o perdão pode nos libertar de coisas ruins que fizeram com a gente no passado. Perdoar significa que você deixa a questão nas mãos de Deus. Não quer dizer que você vai sofrer uma amnésia e vai esquecer o que as pessoas falaram de você, ou vai esquecer o mal que fizeram contra você. Não é isso. Você só não vai levar mais isso em consideração, porque Jesus morreu por aquela pessoa que te fez mal, assim como ele morreu por você. E por isso, quando o apóstolo Pedro pergunta para Jesus: mestre, quantas vezes devo perdoar aquele meu irmão chato, que faz a mesma coisa todo dia? Até 7 vezes, Senhor? E Jesus responde: não, Pedro, não é até 7 vezes, é até 70 vezes 7. É uma figura de linguagem, significa não há limite para nós perdoarmos. E eu posso garantir para você, e você já sabe disso, sempre vai ter gente que você precisa perdoar, sempre. Até você morrer, não vai faltar gente para você perdoar nessa vida. Assim como, também posso te garantir,
outras pessoas precisam perdoar você. Porque a gente muitas vezes só repara no que o outro faz com a gente, mas a gente não percebe que nós muitas vezes pisamos na bola com as outras pessoas. E as outras pessoas também têm que ter paciência para nos aguentarem. Se nós não perdoarmos e nós não andarmos em amor, nós não teremos paz. Paz no espírito, paz na mente. Por isso que no versículo 15 o apóstolo Paulo diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração e sede agradecidos. Ou seja, para eu ter paz, eu preciso andar em amor, eu preciso perdoar e eu preciso ser grato a Deus. Essas três coisas. Ser grato a Deus é agradecer a Deus mesmo quando as coisas estão ruins. Agradecer a Deus quando você conseguiu pagar todas as contas é fácil. Não precisa ser muito espiritual para isso. Agora, agradecer a Deus pela vida que você leva quando a conta vence amanhã e não tem saldo para pagar, aí precisa ser espiritual. Agradecer a Deus quando você ora e o seu filho continua desempregado. Ou o seu filho continua na dependência química. Ou o seu filho faz algum tipo de bobagem e vai preso. Aí precisa ser espiritual. É aí que a gente vê quem é realmente cristão. Porque só o fato de a gente estar vivo já é um motivo para agradecer a Deus. Só o fato de a gente poder respirar, poder se alimentar, já é um motivo para nós agradecermos a Deus. Em segundo lugar, para nós encontrarmos o nosso Ikigai, precisamos focar na palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Por isso que nós nos reunimos aqui. O que nós fizemos hoje no início do culto foi justamente isso. Nós lemos a palavra de Deus, nós cantamos hinos, nós cantamos louvores a Deus. Isso nos fortalece. E se nós não praticarmos o estudo sistemático da palavra de Deus em nossas vidas, nós vamos simplesmente desmoronar. Nós não teremos forças para resistir a uma tentação. Nós não vamos ter forças para resistir quando nós estamos passando por um momento de angústia, de sofrimento, de aflição, por uma enfermidade, por um desemprego, ou seja lá o que for. Da mesma forma como uma pessoa que não se alimenta adequadamente, não tem forças para trabalhar, se eu não estudo sistematicamente a Bíblia, eu não tenho forças para viver a vida que Cristo quer que eu viva. Então, estudar sistematicamente a Bíblia não inclui apenas vir aqui aos cultos nos domingos e ouvir a exposição da palavra de Deus, mas é importante que você e eu em casa possamos, dentro das possibilidades de tempo de cada um, reservar um momento para orar, para agradecer a Deus, para ler um texto bíblico. Pode ser, por exemplo, por meio dos inúmeros devocionais que são publicados e que você pode comprar em qualquer livraria ou pegar pela internet. Mas não deixe de ler, meditar nas Escrituras
todos os dias. Para ficar um dia sem ler a Bíblia, só se for por algum motivo que saiu totalmente da sua rotina. Algo muito grave precisa acontecer, mas muito grave mesmo, que justifique você ou eu não dedicarmos um momento dos nossos dias para orar e para fazer uma leitura da Bíblia. Eu tenho uma colega que acorda todo dia, 4 e pouco da manhã, para poder fazer a sua reflexão, a sua meditação na palavra de Deus. Foi o momento que ela encontrou, é de madrugada. E com certeza Deus abençoa a vida dessa pessoa. E finalmente, para nós encontrarmos uma razão para viver, é importante nós focarmos em Deus o tempo todo. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: e tudo que fizerdes, tudo, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em outra passagem paralela, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo diz: e tudo que fizerdes, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei em nome do Senhor Jesus, dando glórias a Deus, o Pai. Tudo que a gente faz, a gente pode fazer para Deus. E é aqui que eu faço essa ponte com a filosofia Ikigai. Você e eu, como cristãos, ao fazermos tudo para Deus, até mesmo beber um copo d'água, eu posso fazer para Deus, direta ou indiretamente. Isso me possibilita encontrar um sentido maior em tudo que eu faço na vida. E quando eu encontro um sentido maior em tudo que eu faço na vida, eu encontrei uma razão para viver, um propósito para eu existir. Então, juntando esse texto com aquilo que nós falamos no início da mensagem, Deus, como nosso Pai, vai nos capacitar para fazer algo que seja útil para o nosso próximo. Ele vai nos ajudar a encontrar uma atividade pela qual nós nos sintamos valorizados e reconhecidos. Ele vai criar em nós o amor por fazer aquilo que nós fazemos. E ainda vai nos sustentar. Ou seja, quando eu vivo uma vida com Deus, eu consigo fazer as coisas bem feito, eu consigo fazer as coisas de que o mundo precisa, eu consigo fazer com amor. Então, eu encontro uma missão, uma vocação, uma profissão e ainda uma paixão em tudo aquilo que eu posso fazer no meu dia a dia. Mas quando eu estou em harmonia, em sintonia com Deus. E o apóstolo Paulo termina essa passagem falando dos nossos relacionamentos, esposa, marido, pais, filhos, empregadores, empregados. Todas as relações podem ser marcadas pelo amor, pelo respeito e por uma vida centrada em Deus e em Cristo. Que nós possamos ser realmente felizes, que nós possamos nos sentir plenos, satisfeitos com a vida que nós temos. Mas para isso, que Deus nos capacite sempre a andar na prática do amor, a viver um estilo de vida focado na palavra de Deus e a fazer tudo para a glória do Senhor Jesus e para a glória de Deus Pai. Vivendo dessa maneira, nós certamente teremos encontrado uma razão
para viver. Que Deus nos abençoe.